Eu fico ligada. Ok. Nova Difusora. Agora aqui na Nova Difusora, podcast Frente a Frente com Luan Santini. Convidados, entrevistas e muito bate-papo. Podcast Frente a Frente com Luan Santini. Muito boa tarde, 14 horas e 8 minutos aqui em Osasco, estado de São Paulo, e estamos ao vivo pelo YouTube, pelo Dial 79,9 FM do seu rádio, pelo Facebook, enfim, nas múltiplas plataformas que a Rádio Nova Difusora opera. Hoje nós trazemos um tema que é sempre atual e infelizmente ele é sempre atual, né? Mas ele veio à tona agora com o caso da Ana Hickman, que denunciou, né, uma situação de violência e de um relacionamento abusivo com o seu marido, né? E hoje eu converso com a psicóloga clínica Tatiane Paula, que tem abordagem cognitiva comportamental, é especialista em psicopatologia, dependência química e saúde mental. E a gente bate o papo sobre relacionamentos abusivos. Seja bem-vindo, Tatiane. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Luan, pelo espaço na Rádio Difusora, né, para a gente conseguir falar para cada vez mais pessoas sobre saúde mental. Importantíssimo. E esse tema que a gente vai falar hoje é um tema triste da gente falar, mas a gente precisa falar sobre isso, instruir, Sim. né? Enfim, passar uma mensagem para quem nos ouve. É um tema que a gente fala, um tema atual, é um tema que segue a gente a vida toda, que a gente ouve, que a gente, por vezes, vivencia também, ou não sabe que está vivenciando, né? Isso é que é o pior. Exato. Não sabemos exatamente se Ana Hickman, de fato, passou por uma relação abusiva. Mas vamos aproveitar, assim, se podemos dizer dessa maneira, o espaço que essa discussão ela abriu espaços para cada vez mais mulheres Sim. questionar o tipo de relação que elas estão vivenciando. Então, quando uma pessoa pública ela vem a público trazer alguma coisa ali que pode indicar uma relação abusiva, é muito importante que cada vez mais espaços acolham essas mulheres que podem estar passando por uma situação de fato, né, de relação abusiva. Ela passou ali por um caso que ela denunciou, né? E que é um indício, podemos dizer que é um indício de um relacionamento abusivo, né? A gente não sabe de fato, só depois, né, se ela falar, enfim. Mas a gente não sabe de fato se foi, se é. Mas o caso que ela denunciou foi de violência, né? Ali acho que, enfim, alguma coisa ela denunciou. E abriu essa pauta novamente, né? Na verdade, essa pauta de tempos em tempos, de semanas em semanas, essa pauta vem para a mídia e a gente fala sobre isso. Aqui a gente comenta, né? A gente sempre traz no outro programa, no Sintonizados, as pautas que estão mais em alta, né? No mundo ali, inclusive das celebridades, dos famosos. E sempre vem uma pauta desse tipo, infelizmente. Tal qual racismo, relacionamentos abusivos, violência doméstica. Sempre surgem essas pautas. Agora, quais são? A gente sabe que tem pessoas que vivem relacionamentos abusivos, mas elas não sabem. Elas não percebem, ou de repente acende uma luz e fala, meu relacionamento é abusivo. Então são sinais que essas pessoas recebem, né, ou percebem. Mas que tipo de sinais são esses? Que a gente pode falar que são sinais. Importantíssimo pensar nos sinais, porque não necessariamente a relação abusiva ela passa pelo processo da violência física. Porque o relacionamento abusivo ele vem de uma base muito intensa psicológica. Então, quando a vítima, a pessoa que está dentro da relação abusiva, ela se sente despotencializada. Então, o parceiro ou a parceira, porque existem mulheres abusivas também, né? Então, vamos deixar isso claro, isso não está relacionado. Do homem, né? Não está relacionado ao gênero masculino, mas tanto homens quanto mulheres com o comportamento abusivo, ele, de base, é uma pessoa insegura, né? Então, ele trabalha uma projeção sobre o outro, um controle sobre o outro, despotencializando o parceiro, fazendo com que esse parceiro ele crie um tipo de dependência emocional. E por que eu estou dizendo sobre isso? A vítima, ela passa a acreditar que a existência dela, as conquistas dela não são dela, mas é porque existe essa outra pessoa cuidando dela,
né? Então, o abusador, ele vai atingir psicologicamente tudo aquilo que você acredita de ser o seu potencial, aquilo que for melhor em você. Então, vai afastar os amigos, a família, vai fazer com que você questione as suas escolhas profissionais, e tudo precisa passar pelo critério da aprovação deste outro. Então, tanto mulheres vulneráveis financeiramente, mulheres ou homens, quanto muito estáveis financeiramente, não estão isentos de passar por uma relação abusiva. Então, é bom deixar isso claro também, né? Porque a base principal é a dependência emocional. Independente a gente acha realmente que a mulher, por exemplo, ela depende financeiramente do marido, então isso já caracteriza o relacionamento abusivo. Não é isso, nem sempre, né? Às vezes a mulher que também tem a sua independência financeira, ou o homem, enfim, né? É que a gente costuma falar mais até da mulher nesse caso, porque a gente vê... Não sei se é onde a gente vê mais evidências, né, Tatiane? Não sei. A gente sempre volta pro lado da mulher como vítima nesses casos. Que eu acho que é mais comum, não é? Ou eu sou enganado? Realmente é mais comum mulheres, tanto é que existem ONGs que acolhem mulheres em situação de vulnerabilidade financeira, né, social. E eu acho importante a gente falar sobre isso, sobre essa questão da condição financeira, porque existem as ONGs que acolhem as mulheres, não existem as ONGs que acolhem os homens. Sim. E dentro do meu consultório particular, eu atendo muitos homens que também passam por relações abusivas, mas o sofrimento deles, obviamente, é mais a questão emocional, emotiva. Nas mulheres, nas diferentes camadas da sociedade, temos as mulheres vulneráveis financeiramente, que têm esse acolhimento das ONGs. Mas também, no meu consultório, eu atendo muitas mulheres que são muito estáveis financeiramente falando, mas têm um grau de dependência emocional com o relacionamento abusivo muito intenso. E isso é mantenedor dessa relação. Então, não passa pelo critério desse pressuposto da pessoa depender financeiramente desse parceiro abusivo. O emocional é muito complicado, né? Demais. A gente não entende. Imagino que se é difícil até para você que trabalha com isso, entender cada um, imagina pra gente que fala sem ter esse conhecimento técnico. Deve ser muito difícil mesmo. Agora, a terapia, ela ajuda na identificação desses sinais também, né? Porque a pessoa passa a se conhecer, a conhecer o outro, né? Talvez na terapia, e ajuda a identificar esses sinais. Exatamente. A terapia, ela vai trazer para a pessoa um autoconhecimento bom o suficiente para entender onde eu estou nessa relação que agrega para mim, e o que nessa relação está aqui subtraindo, está me deixando mal, está me deixando despotencializado, despotencializada. Porque é muito interessante que dentro do processo que a gente chama de resgate de autoeficácia, autoconfiança, essa pessoa, esse indivíduo que está em tratamento, quando ele se descobre dentro de uma relação abusiva, ele tem dois caminhos, ele ou ela, né? Dá limites para esse parceiro, e obviamente que se trata de uma pessoa de relacionamento abusivo, ela não vai aceitar, e aí ela vai adquirindo recursos dentro do processo psicoterapêutico para sair dessa relação, mas recursos mais palpáveis, mais estruturados. Quando essa pessoa consegue modificar o esquema, que a gente chama de trama do relacionamento, eu costumo dizer assim, é quando tem uma melhora de 100% de um padrão que a gente fala disfuncional da relação. Então, a terapia, ela vai identificar o que é, de fato, uma relação abusiva e o que é um padrão de projeção, que nós chamamos, desse parceiro que também não se trata. Sim. Uma vez que ele se coloca disposto a se tratar, poxa, eu estou sendo inadequado, invasivo, eu estou fazendo mal para uma pessoa que eu amo, isso modifica também, né? As pessoas procuram a terapia por diversos motivos. Sim. Eu acho que deveria ser uma coisa constante, né? Independente de qualquer motivo, você fazer terapia. Devia ser obrigado. Inclusive, para você lidar com as pessoas que não fazem terapia. Nossa, importantíssimo isso. Acho que é o mais difícil. Tinha que ser obrigatório. Terapia tinha que ser obrigatório. Mas deve acontecer muito da pessoa reconhecer ali na terapia que ela está dentro de uma situação dessa, né? Ela vai por um outro motivo e descobre, ela fala, opa,
né? Porque ela se autoconhece, aquilo que você falou. Esse autoconhecimento promove isso, ela descobre. Porque às vezes a pessoa vai pra terapia por outros motivos, ela nem imagina que ela que o motivo tá ali, ela não sabe o motivo. Ela acha que é outro, né? E eu vou dizer para você, quando a pessoa entende que ela está na relação abusiva, a gente chama de absenteísmo, né? Essa ausência da pessoa na terapia também. Quando eu percebo que eu estou numa relação abusiva e eu não sei o que fazer com isso e eu não quero sair dessa relação abusiva, o que eles fazem? Abandona a psicóloga. É. A culpa é da psicóloga. E aí eles desaparecem, depois voltam e falam, então, eu achei que eu tinha que tomar uma decisão, separar dessa pessoa e eu não queria. Mas agora eu estou percebendo que eu preciso me encontrar, né? Eu acho que o caminho é esse, assim, quando a pessoa ela começa a questionar os padrões que são disfuncionais, inadequados desse outro que faz com você, e isso não está te fazendo bem, você começa a questionar isso, é o momento de fazer a terapia de uma maneira mais eficaz, sem fugir da terapia. E a tomada de decisão é você se escolher. Sim. Não diz respeito a abandonar o outro, porque a partir do momento que você cria uma dependência emocional no outro e você não encontra os seus próprios recursos, você está longe de você. Você se abandonou. Exato. Não é uma escolha assim, eu preciso escolher o outro e me esquecer, ou enfim. Dá pra conciliar, dá pra você se lembrar de você e ainda assim tentar resolver o que precisa ser resolvido na tua relação. Outro ponto importante, que é importante nós falarmos disso, a sociedade não tem um olhar acolhedor para uma pessoa que está numa relação abusiva, e nos bastidores nós conversamos. E para quem convive com uma pessoa que está numa relação abusiva, e principalmente se você não é profissional, né, psicólogo, psiquiatra da área da saúde, obviamente que vocês que não são da área não têm aí um preparo bom o suficiente para dar conta. Então, o que vocês podem fazer? Ter uma atitude de não julgamento e mais acolhimento. Essa pessoa, ela não tem ninguém para contar no mundo. E, às vezes, eu fico até arrepiada, porque eu acho importante esse espaço aqui para falar disso. O que eu escuto das vítimas é que elas não têm com quem conversar. E quando elas externalizam o que estão passando dentro dessas relações, elas escutam, ao invés de acolhimento, um julgamento. Mas você voltou, você merece passar por isso. Você voltou porque você quis. E não é assim, gente. Envolve muitas coisas. Como eu dito anteriormente, é uma relação de dependência emocional. É muito mais profundo do que a gente imagina. Às vezes a pessoa tem filhos. Às vezes a pessoa ela tem, que a gente chama de uma autoestima baixa. Uma função que mantém naquela relação. Percebe isso, Lua, que você falou? Olha, gente, que rico isso. A autoestima baixa é uma função que descobre-se na psicoterapia, que é mantenedor de uma relação abusiva. Se eu tenho uma autoestima baixa e você é o cara abusivo na relação comigo... Ele vai se aproveitar disso. Nossa, eu só tenho o Luan. Assim. É só ele que vai me amar. Porque eu não sou digna de amor. É muito real isso, gente. Isso é muito... E eu acho super comum isso, inclusive. Sim. A gente vê, assim... relacionamento de amigos que a gente conhece, eu vejo, a gente nota isso. A pessoa com aquela autoestima super baixa, realmente ali machucada, e o outro é assim, não, ele me ama do jeito que eu sou. Mas quem é você? Você não sabe quem é você. Né? Tem uma música da Ana Vitória, eu acho que se chama Agora Eu Quero Ir. Ela fala disso, né? Sobre essa questão dessa descoberta de voltar para ela e abandonar esse outro. Dá a entender que ali é uma relação abusiva. Eu não sei se você já ouviu. Eu acho que não. Depois... Não lembro. Quem estiver ouvindo e quiser pesquisar, eu acho que Agora Eu Quero Ir. Ela fala disso, né? Encontrei descanso em você... ela fala de uma relação em que ela se doa e não tem uma troca. Então, uma coisa para questionar. E o amor romântico prejudica demais, né? O cinema, gente. A novela, os livros românticos. Fala do quê? Do altruísmo. Eu preciso amar incondicionalmente. Mas primeiro precisa se amar, né?
entender ali os Isso. critérios que te faz feliz, quais são os valores que essa pessoa tem para que combina com seus valores. Mas isso é muito comum, porque fica nessa tentativa incessante, assim, de um relacionamento, de uma busca de aceitação. Olha a outra função aí. Se você tem uma baixa autoestima, você não tem autoeficácia, autoconfiança boa o suficiente, o outro que aceita você, você aceita tudo que vem do outro. É. Percebe o quanto que Olha. a psicoterapia ela é uma epifania? Você Sim. fala, cara, essa é a função que mantém as relações não só novelo, amorosas. é uma coisa que vai... A mesma pessoa que está numa relação abusiva, ela vai encontrar um chefe abusivo. Ela vai encontrar amizades abusivas. Sim. A gente está falando da mesma pessoa que mantém o mesmo comportamento nos diferentes papéis. Nossa, isso vai muito além, né? Muito profundo isso. E perigoso. Normalmente uma pessoa É. que vive uma relação abusiva, ela também tem características workaholic. Ela também tem síndrome do esgotamento Porque ela acha que ela profissional. precisa se dedicar mais que todo mundo porque ela não é capaz e ela precisa mostrar e precisa... É a mesma pessoa. Vai muito além. Olha, realmente é muito profundo. São coisas que precisam de acompanhamento e a gente precisa parar para pensar. Às vezes a gente começa a ouvir e fala, opa, eu tenho sinais, né? Você que tá aí ouvindo, Sim. começa a reparar se você tem algum sinal disso, porque é importante, a gente fala isso aqui, não é simplesmente pra gente expor e tá aqui batendo papo, é porque a gente tem uma função também, né? Aqui a rádio, a Tatiane como psicóloga, a gente tem uma função. Eu acho que é uma utilidade pública isso, para que você ouça e repare se tem alguém no teu convívio, ou mesmo você passando por algo parecido. Começa a reparar nos sinais, né? São pequenos, são, né, sutis. O que é muito comentado de uma maneira, como que eu posso dizer assim, muito ampla e não muito profunda, é que as pessoas acham que fazer terapia é colocar a culpa nos pais. Não é verdade. O que acontece... Quando você faz terapia e o terapeuta, né, o psicólogo, ele vai perguntar para você como que era a sua relação com seus pais, é para entender Sim. a sua primeira relação com o mundo. É para isto. Porque irmãos de uma mesma família têm visões diferentes, as Nossa. experiências são únicas. Então, como foram essas leituras que você foi fazendo dentro dessa família de base? Não é assim, não é uma questão, eu sou a vítima, meus pais são inadequados. A questão é como eu interpretei essas vivências com essa minha primeira relação na minha vida. Então, como nós estamos hoje falando de relacionamentos abusivos, o que é muito confundido e distorcido até, né, do que encontramos na internet de definições de relações abusivas. Se eu tive um pai abusivo com a minha mãe, eu vou encontrar uma relação abusiva. Eu ia te perguntar isso. Há essa relação mesmo ou isso é... Depende de como foram as De como interpretações. você recebeu e interpretou isso. Como você interpretou isso? Tá. Eu tenho pacientes, por exemplo, que tiveram uma mesma experiência de uma mesma família e as escolhas de parceiros e potenciais foram bem diferentes. Uma, por exemplo, escolheu um parceiro totalmente atencioso, amoroso, dentro dos esquemas de valores que ela idealizou na vida. E ela não quis seguir o padrão da mãe, que era uma pessoa que aceitava menos do que merecia, Sim. por exemplo. A irmã já é uma pessoa que seguiu o padrão de mãe, Tá. porque não questionou. Ela, na verdade, projetou uma história de acomodação familiar. Então, depende muito de como você interpreta as suas relações da primeira relação da família de base. Da mesma maneira, essa relação que se tem de baixa autoestima ou alta autoestima, né? De autoconhecimento ou de uma ausência desses vazios existenciais que você não encontra em você e você busca validação no outro. Sim. Então, se em algum momento na sua vida te fez sentido tudo que você faz, o outro validar para você, você vai ter uma tendência de buscar isso em outras pessoas, independentemente se relacionamento Sim. amoroso ou outras relações, né? Outros tipos de relações. E você acha que, assim,
É difícil a gente dar aqui uma fórmula do sucesso, porque não existe. Isso é só realmente você ir para uma terapia, etc. Mas o diálogo dentro de um relacionamento. Eu não sei se meu relacionamento é abusivo, mas algo me incomoda. Você acha que nesse diálogo eu consigo identificar ou superar? O diálogo é fundamental. Eu digo que é o essencial. Então, sempre que você considerar que alguma coisa ali, dentro da relação cotidiana, não está te fazendo bem, não acumulem, né? Conversem. Olha, não gostei. Sim. A minha visão sobre isso foi dessa maneira. Eu não sei se o que eu estou entendendo está adequado. Eu não sei se eu estou distorcido ou distorcida. O que você acha? Se o parceiro não acolheu o que você está dizendo, é porque já tem uma coisa errada ali. Por que ele não tem uma escuta? Sim. Por que ele não te ouve, né? Por que é reativo ou reativa? Né? Então, aí já é um alerta. Por que eu não tenho escuta? Por que eu não tenho voz nessa relação? Porque tudo que acontece aqui Isso dessa já é um relação sinal. vem do outro. É um super sinal. É um super sinal. Você não consegue ter um diálogo, você não expõe a tua opinião ou o que você acha naquele momento Sim. sobre alguma determinada situação. Se você não é ouvido ou ouvida, já é um sinal. Super. A pessoa não valida o que você acredita, não tem validade o que você acredita, o que você sente. Isso é um super sinal. E às vezes é num diálogo, ou numa tentativa de diálogo, né? O que acontece nas relações, aí esse tema é muito amplo. As pessoas, elas pulam etapas. Vai para o amor romântico. O que é o amor romântico? Nossa. Você não conhece o suficiente a pessoa e você já beija, aí você já vai para uma intimidade, aí Não você existe isso. ama loucamente, e você não sabe com quem você está se relacionando. E aí, obviamente, né, fica... É químico isso, né? Você fica super cheio de dopamina no seu É uma cérebro. sensação muito... Que é a mesma sensação de um uso de substância e você quer aquela pessoa... Isso é a paixão, né? A paixão. Você quer aquela pessoa ali, e se a pessoa não estiver ali com você, você fica Nossa. maluco, alucinado. E aí você perde a crítica. Porque é o mesmo processo do uso de substância para o apaixonamento. Esse é o momento, somos seres racionais, esse é o momento para você questionar o que essa pessoa tem de valores que combinam com os meus valores, como seria a minha vida a longo prazo com essa pessoa, porque não se trata necessariamente das pessoas que eu amo, que eu gosto, que eu vou ficar com essa pessoa. Às vezes, são divergentes demais o que eu sinto E com você se aquilo apaixonou ali por uma coisa física, realmente, né? Precisa diferenciar, É. né? Somos seres racionais. Sim. Né? Eu costumo brincar com os meus pacientinhos que a gente tem aqui, ó, massa encefálica. Use-a. Usa, né, gente? Olha, mesmo que numa mínima parte, use. Por mais difícil quando está no apaixonamento, use. Use. Tenta, faz um exercício. Observem, porque o abusador, um outro sinal importante, o relacionamento abusivo, ele se... Ai, gente, desculpa usar o termo masculino, mas é o que é o mais comum, Sim, tá? sim. O abusivo, ele não consegue manter muito a máscara do bom moço. Ele tem urgência. Então, é o galanteador, é o cara que já quer assumir um compromisso, é muito intenso. Ai, você é maravilhosa. E coloca você em um lugar em que você não tem muita crítica do que está acontecendo. E você se envolve cada vez mais. Então, é muito comum, dentro de relações abusivas, um compromisso muito rápido. Porque quando você faz o compromisso com essa pessoa, socialmente falando, já é validado que aquela pessoa pertence a ele. Você é dele. Então, aí se torna mais difícil sair, né? Olha, são 14 horas e 31 minutos. Você que está nos acompanhando aqui na Rádio Nova Difusora, você que chegou agora, eu estou conversando com a Tatiane Paula, falando sobre relacionamentos abusivos. Ela é psicóloga. É um assunto bem complexo, mas eu vou dar uma sugestão para você que nos ouve. Esse programa fica gravado no YouTube. Eu sugiro, pega esse link e manda para aquela pessoa que você está pensando enquanto você ouve a gente. Não é? Eu já tenho aqui uma lista para mandar. Ótimo. Para compartilhar. Porque assim, não é nem uma indiretinha, manda sem querer pra pessoa. Quem sabe ela ouve e assim, ela percebe. Às vezes é uma forma de você ajudar.
Aqui a gente está falando de um assunto que é saúde pública, né? Por que não? Sim. O emocional, saúde mental, gente, isso é sério. Então, às vezes, uma palavra que a gente está falando aqui, a pessoa ouve, ela tem um insight, vamos dizer assim, né? Sim. Ela tem ali a ideia de que ela está passando por algo parecido. A gente costuma pensar, nós que somos leigos no assunto, que o relacionamento abusivo, ele sempre tem uma agressão física, né? Então, são dois tipos de abusos. Tem ali a parte que tem uma agressão física de fato e o emocional, né? Como é que a gente... Os dois andam juntos ou, de repente, a pessoa sofreu ali algo físico e ela não percebeu. Como é que se dá essas duas etapas do abuso? Não necessariamente o abuso psicológico pode evoluir para um abuso físico, de violência física. E isso é importante falar aqui, porque normalmente a pessoa passa uma vida na relação abusiva psicológica e como não evoluiu para a física, a pessoa ela vai suportando. O que eu escuto muito de relatos de pessoas que passam por relações abusivas, e principalmente mulheres, eu me sentia morta por dentro. Porque a relação do abuso psicológico, ela é muito pesada para quem passa pelo processo. Porque, como dito anteriormente, a pessoa abusiva, ela despotencializa o seu potencial. Tudo aquilo que é sua qualidade, tudo aquilo que te diferencia em relação às outras pessoas no mundo, o abusivo ele vai tirar isso de você e vai fazer você se sentir cada vez mais insegura, e você passa a viver a vida sob a ótica do abusivo. E aí, a pessoa, como não levou nenhum tipo de violência física, ela pensa, ele não é tudo isso. É o jeito dele. É o jeito dele ou dela, eu acho que sou eu, porque é um outro sinal. Eu ia perguntar isso, a pessoa se culpar. Ela fala assim, eu tive culpa. Eu tive culpa. Que ótimo, eu ia falar disso. A pessoa abusiva, ela te faz pensar que você está inadequado, que você está distorcida. Então, isso também faz parte do processo de manipulação psicológica. Nossa. É muito profundo isso. Muito profundo. E aí, quando a pessoa... Vamos imaginar que a pessoa que está numa dependência emocional, dentro de uma relação abusiva, ela tem todos os esquemas de impotência, de insegurança, o abusivo fala que ela está distorcendo as coisas e lembra que essa pessoa já tirou as bases dela, os amigos, a família, e aí essa pessoa não tem com quem conversar. E quando ela procura alguém, e por isso é importante, quem são as pessoas próximas, não julguem, acolham. Traz essa pessoa. Gente, eu tô falando aqui, eu tô me arrepiando. Mas ela ou ele já separou 5 vezes e voltou. Tá pedindo pra acontecer. Sim. Essa fala não existe, gente. Isso não existe. Não existe. Por mais que as evidências estão ali, por mais que também está acontecendo agressões físicas, vocês precisam acolher. O que vocês precisam dizer? Isso aqui é importante, é de utilidade. Não importa a decisão que você vai tomar. Eu estou com você. A pessoa vai se sentir tão acolhida, porque quando ela sair dessa relação, ela vai sair por ela mesma, e não porque foi induzida. Sim. Isso é importante. A pessoa que sai de uma relação abusiva, ela precisa sair por ela mesma. A crítica precisa vir dela, mas ela precisa ter apoio. Então, mesmo que te pareça insuportável ouvir que de novo essa pessoa sofreu violência física, de novo ela sofreu violência psicológica, não julgue a pessoa, acolha. Porque tem uma pressão social. Então, às vezes a pessoa ela fala assim, bom, eu não vou conversar com ninguém, eu não vou expor, porque assim, se eu for expor, ele vai falar que eu tô errado e que eu vou voltar de novo e que eu vou separar. Então, tem essa pressão social. A pessoa fala assim, eu não vou desabafar, porque vão me julgar. Isso é que é o pior. E aí, vira um prato cheio pro abusador. Sim. O abusador e é isso vai que falar, ele quer. É isso que eu quero. Isso, exato. É isso. É um pouquinho de empatia. Por mais que você queira falar, que você queira xingar, que você queira falar, você não pode fazer isso, guarda pra você. Ouve. A rede de apoio é muito importante, né? Sabe que teve um caso de uma paciente que eu acompanhei,
ela estava numa relação abusiva, existia também não só psicológica, mas existia física também. E foi muito difícil para ela abrir que aqueles machucados eram desse homem, mas aí meu olhar clínico eu já percebia que era. O psicológico eu realmente pontuava para ela que já estava acontecendo. Uma pessoa muito estruturada financeiramente. Ele, na verdade, vivia sob as condições financeiras dela, mas fazia ela acreditar que era ele. Enfim. E aí houve um dia que, no final de semana, e, gente, a minha vida é muito louca, assim, de trabalho. De final de semana, ela mandou mensagem, eu estou agredida, eu não sei o que fazer. Nossa. E depois de muito acolher, eu falei para ela, me passa o contato de apoio de alguém que você confia. E ela me passou um contato de uma pessoa próxima. Essa pessoa próxima eu orientei para levar em um hotel. E aí era o meu final de semana com meu filho. Eu conversei com meu filho, olha, a mamãe precisa sair para ajudar uma pessoa. E é nesse sentido que aí eu saio do setting do consultório e eu acolho uma outra mulher que está precisando de uma mulher também para apoiar, né? E eu segurei nas mãos dela no hotel. Falei assim, é o seguinte, se você quiser voltar com ele, eu não vou te julgar. Eu estou com você. O homem ligou. Onde você está e de uma truculência muito grande. Ela chorava, ela tremia, ela segurava na minha mão. Você não vai soltar a minha mão? Por isso que eu falei para vocês, Olha, eu estou me arrepiando aqui. Eu falei, eu não vou soltar a sua mão, mas se você quiser voltar com ele, eu vou com você. Mas pensa em como você está se sentindo agora. Eu estou segurando a sua mão. Ele está te ameaçando. O que te parece mais seguro, gente? Só de lembrar... E eu estava ajoelhada, segurando as mãos dela, e ela começou a chorar. E é nesse sentido que a terapia cognitivo-comportamental, que é a minha técnica, eu posso expressar emoções, não como as outras técnicas da psicologia. Sim. Então, eu chorei com ela, abracei, acolhi. E hoje ela está bem. Ela conseguiu fazer o divórcio, foi, assim, bem delicado. E é sobre isso. Eu trouxe esse exemplo para vocês entenderem. Importantíssimo. Até nesse momento crítico em que a pessoa está machucada e existe evidências concretíssimas de realidade que aquela pessoa é ruim, é o emocional da pessoa que está ligado ao abusador. Ainda por mais que seja toda uma situação de agressão, ainda ela está ligada emocionalmente. Sabe qual era a preocupação dela? Eu fiz o BO e eu estou preocupada com o que vai acontecer com ele. Gente, é assim. Então vocês precisam ter empatia, cuidado, amor com a pessoa que está passando por isso, sabe? Porque é difícil para a pessoa sair da relação. Nossa. Existe uma dependência emocional muito intensa, muito intensa. E assim, eu estava contando nos bastidores para a Tatiane, de uma pessoa próxima a mim, que a rede de apoio falava a seguinte frase: ruim com ele, pior sem ele. Era essa a frase. Por quê? Porque vai separar, a sociedade vai falar o quê? Que você é separado? Principalmente... Usava-se essa frase. Principalmente no passado, né? A mulher divorciada era muito mal vista. E aí entra essa questão não só social, econômica, mas a questão da sociedade mesmo. Acho que melhorou muito, mas ainda temos muito que caminhar nesse sentido. Mas foi importante trazer esse exemplo, porque até no momento mais caótico a pessoa pode voltar para o abusivo. A pessoa pode voltar para o abusivo. E aí, hoje ela não volta para esse abusivo porque ela saiu por ela mesma. Mas se alguém tivesse feito por ela, ela tinha voltado para a pessoa. Sim, por exemplo, eu vou denunciar, não é assim. Às vezes, óbvio que num caso muito extremo, você tem que tomar medidas mais assim. Só que não é você obrigando, né? A pessoa ela tem que ter a decisão, senão ela nunca vai romper. É um ciclo que ela vai voltar. Se ela não tiver atitude, né? Exato. Se ela não voltar para a mesma pessoa, ela vai voltar para o mesmo padrão com outra pessoa, outro personagem. E aí a gente não pode cobrar atitude porque cada um tem o seu tempo e a sua evolução, né? Exato. Emocional, psicológica. A gente não pode cobrar. Cada um é diferente. Pra gente que tá de fora é muito fácil olhar e falar. Né? A gente olha todo um panorama. Olha, o relacionamento é super abusivo e ela tá lá, não vê.
Mas para quem tá dentro é outra coisa. Sim. Deve ser muito difícil. E aí a gente tem que ter empatia e ser rede de apoio. Gente, seja a rede de apoio dos seus amigos, dos seus familiares. Apoiem. Apoiem. Mesmo que você não concorde. Não é sobre você, é sobre ele. É sobre ela, não é sobre você. Sim. Né? O que a gente acredita não importa agora. É Sim. mais a gente abrir os ouvidos, pelo menos, né? Sim. Não precisa nem falar. Só escuta. Sim. Né? Esse é o caminho. É acolhimento, é você ter uma escuta, né? Temos 2 ouvidos e uma boca, justamente, não é por acaso. Então, é pra ouvir melhor. Ouve mais e fala menos. Exato. Porque até a pessoa conseguir adquirir consciência e até coragem, né, para dar esse passo, é um caminho muito longo, né? Nossa. E aí, Tatiana, a pessoa conseguiu se livrar desse relacionamento abusivo. Ela tá machucada, né? Sim. Ela ainda tá muito... realmente é machucada. E aí a terapia ajuda nesse processo de recuperação. Porque é uma recuperação, né? Um Principalmente... resgate. Principalmente, entender a função. Assim, o que em mim eu preciso trabalhar para não repetir esse padrão em outras sucessivas Sim. relações. Porque senão vai só trocar o personagem. Vocês já devem ter visto várias situações. A mulher, ela sai da relação abusiva e vai para outra relação abusiva. Isso é muito comum, porque ela não trabalhou Porque ela não dentro curou dela. esse... Não trabalhou isso, Você sabe que eu assisti, vou trazer um exemplo, eu assisti o filme Diabo Veste Prada esses Adoro dias esse de filme. novo, eu adoro. Eu já não sei quantas vezes eu assisti. Também. E a gente assistindo em casa, eu e o marido. E aí tem aquela cena que a Emily, né, que é a Andy, que é a personagem ali, a secretária da Miranda, ela começa a se dedicar muito ao trabalho e o marido não gosta. E realmente ela tá se dando super bem no trabalho, ela vai a Paris, ela trabalha, e assim, mas claramente ele não quer. Aí eu comecei a pensar assim, gente, por que ele não deixou ela passar esse tempo ali? Não apoiou ela nessa decisão de, olha, eu preciso me dedicar ao trabalho que eu tô começando agora na vida profissional. E a gente assistir e assim, pensando sobre isso, comentando, né? Por que ele não apoiou? Falou assim, não, vai lá, você tá precisando disso agora, eu seguro aqui. E depois vai dar tudo certo porque você vai estabilizar. Mas agora se você precisar disso, vai lá. É muito louco, porque aí, eu não sei, não é sobre isso o filme, gente. Mas assim, pode ser, se a gente olhar, né? Eu adorei você trazer esse exemplo. Eu adorei. Porque eu gosto desse filme. Infelizmente, nós, psicólogos, a gente, até nas nossas folgas, a gente também avalia traços de E a personalidade nos Miranda é um personagens. caso muito de estudar também, né? Exatamente. Então, Emily, quando ela tem essa dedicação no trabalho, o que acontece? Ela está evoluindo como profissional, como pessoa. E por que aquele homem não gosta? Porque ele perde o controle sobre ela. Isso é um sinal. Ele trabalha e porque ele acha que ela está numa posição acima, porque ele trabalha ali numa lanchonete e ela está na maior revista de moda, subindo, trabalhando com a pessoa mais influente do país ali, né, naquele campo. Opa! E o que ela queria naquele homem? Uma atitude provedora. Isso. A mulher, hoje as mulheres ocupam espaço no mercado de trabalho, graças a Deus, muito bons. Então, um homem, né, que ocupar esse espaço no coração dessa mulher, ele não precisa ter posses, ele precisa ter atitude provedora. Era isso que ela buscava naquele homem. E ele não estava conseguindo compreender o valor que ele tinha na vida dela. Porque ele é um cara inseguro, então ele despotencializava aquilo que era bom para ela. Isso é um sinal também de uma relação abusiva. Essa não é você, ele fazia para ela no filme. Essa não é você, essas roupas, isso não é você, não é quem eu conheci. É porque ela evoluiu. Lógico, a gente evolui. Sempre estamos em constante evolução. Então, se o seu parceiro, a sua parceira está dizendo para você assim, olha, se é uma coisa boa para você. Eu não te conheci assim, eles falam. Ué, essa é a graça da vida, você evoluir, crescer, chegar em espaços cada vez maiores. Isso é um clássico também de um sinal de relacionamento abusivo. Aquele homem era muito abusivo, mas aquilo era um fruto de projeção, porque ele não tinha trabalhado nele, que ele era um homem importante para ela, não por posses, né? Mas porque ela buscava nele uma atitude provedora. Ela só queria um apoio, talvez, ali, né? Sim.
Eu daria pra ficar aqui até amanhã, porque eu assisti um outro filme ontem, O Estagiário chama. Que é um senhor de 70 anos que vai fazer estágio numa empresa Máximo. que é dirigida por uma mulher. Ela fundou e ela dirige a empresa. E ela chega no momento do relacionamento que o marido fica em casa cuidando da filha e ela vai dirigir a empresa. Maravilhoso. É muito legal. O Estagiário, assista. Eu tenho pacientes que são homens, que são donos de casa, e as mulheres que saem para trabalhar. E isso é um combinado entre eles e são homens maravilhosos, gente, assim. Maravilhosos no sentido de mente aberta, apoiam as suas mulheres. Isso mesmo, vai lá, alcance os seus objetivos, estou aqui torcendo por você. Então, assim, é tão isso legal é uma ver isso, né? É muito legal. Isso é uma inversão de papéis? Não. Não. É que a gente foi criado combinados. achando que o papel era o outro, a mulher tinha que ficar em casa, né? Então a gente acha que é uma inversão, mas não é. Não. É um combinado. E é tão legal a gente ver essas mudanças. Esse filme é legal. Acontece muitas coisas na trama que você começa a parar pra pensar. A relação dela com a mãe, depois ela com ele. Muito legal. O Estagiário chama o filme, é muito bom. E eu sei que não tem muito a ver com um tema, mas abre um espaço para um outro tema, eu acho importante. Mulheres, vocês perdem a oportunidade de encontrar um homem bacana na vida de vocês porque vocês ficam presas nesses estigmas sociais do homem provedor, do homem que vai pagar as contas, e vocês não precisam. Vocês conseguem pagar as contas de vocês tranquilamente. Outra pauta pra gente dar mais um programa, não dá? Sim. Ó, vamos fazer um programa Podem me só chamar. sobre isso. Não, já tá chamada, já tá convidada. Quantas oportunidades, Então, quantas histórias vocês perdem de uma vida em abundância, saindo desse esquema aqui de relacionamento abusivo, porque vocês ficam aí nessas coisas sociais. Porque o homem ele precisa ser ali super bem estável financeiramente. Tem que ter um carro bom, ele tem Imagina. Ele tem que pagar minha conta mesmo. Que isso? Primeiro encontro até que vai. Não, eu acho que é uma gentileza. Não, é uma gentileza, não é gostoso isso? Eu Primeiro acho. encontro. Eu acho que é uma gentileza, eu acho isso muito gostoso. Mas agora, depois... você pensar nisso pra um relacionamento todo aí, não, né? Gente, não, né? Assim, olha, século XXI... Gente, é tão bom ser independente. Muito! Não é? Eu na minha tão página, no Instagram, eu costumo sempre falar com esse público mulheres, né? Mulheres, se levem para jantar. Eu faço isso. Eu falo porque eu pratico. Se levem em shows, sozinha, viagem isso. sozinha. Muito obrigado por falar isso. Entende? Muito obrigado. Nós podemos dar o maior amor que há no mundo para nós mesmas. Não precisamos de alguém. E eu quero deixar claro aqui. Não estou dizendo que não se deve ter um parceiro, uma parceira. Não estou falando disso. Eu estou falando de amor próprio, de autoeficácia e autoconfiança boa o suficiente para você se levar para os lugares. Eu por exemplo, Luan... Eu adoro sair sozinho, sabia? Eu fui no Acho musical. libertador. Eu fui no musical domingo. É um dos... assim, mais um ritual meu. E eu fui a última vez agora, domingo, no teatro. Eu senti um frio na barriga de me encontrar comigo mesma. Eu me arrumei para mim, eu coloquei uma música no carro, eu me levei para jantar. E eu compartilhei isso também nas redes e eu recebo muito das mulheres. Nossa, para mim ainda é um tabu. Porque fica esperando esse príncipe. Gente, o príncipe não existe. E, cara... Não. Ficar nesse lugar de princesa não dá, porque a princesa é frágil, é indefesa. Eu acho que o pior adjetivo que você pode dar para uma mulher é chamá-la de princesa. Sabe o outro que eu também não gosto? Não sei se você concorda. Guerreira. Não, porque assim, guerreira, sempre ela tá lutando, né? Sempre ela tem que lutar. Não é, gente. Você não precisa lutar sempre, não. Tem que ser uma coisa... Não dá. Vai lá, guerreira. Não é guerreira. Não tem que ser difícil. Não deveria, né? Não. Parece que tudo pra mulher é mais difícil e não deveria. E assim, não é sobre um príncipe encantado, porque é um lugar que não existe, mas é sobre alguém que vai encontrar com você, que conversa com aquilo que você construiu dentro de você. Então, assim, outra coisa inadequada, metade da laranja, não existe. Existe uma pessoa inteira... Que se encontra, né? Consigo mesma, que sabe, tem planos, perspectivas futuras, tem uma vida funcionando, que encontra com outra pessoa que tem uma vida funcionando. Maravilhoso. É sobre isso.
Outra dica pra você, tá acabando o tempo. Ah. Mas uma coisa que eu aprendi no meu relacionamento, 11 anos de casado. Imagina quanta Parabéns. coisa eu já não passei. Casei com 19. Ai, que... Imagina. Quanto tempo, né? Então, e aí a gente aprendeu uma coisa, a gente pode fazer coisas sozinhos. Não precisa estar Ótimo. sempre juntos. Ele viajou sozinho, ele ficou um mês viajando na Tailândia. Ótimo. Eu, ano passado, viajei com uma amiga. Isso. E as pessoas, quando eu conto isso para as pessoas, elas falam, É. imagina, não, meu marido não deixaria. Imagina eu deixar minha mulher sozinha. Não. Gente, É posse. Por que você tem posse? Porque você tem segurança, porque você não tem é clareza, maravilhoso. né? Se as pessoas Porque soubessem... você vive na relação. É. Gente, outra coisa importante. Não é porque você está num relacionamento com alguém que você não vai sair com seus amigos, você não vai viajar. Não tem que fazer isso. Eu, por exemplo, aprendi Nossa. que eu não gosto de ir no museu com alguém, eu gosto de ir sozinha. Aí atrapalha mesmo, eu concordo. Atrapalha mesmo. É sobre se descobrir É. o que você gosta de fazer com você, pra você, o que você se Nossa, dá de é muito bom presente. isso. Viajar sozinho, então, é uma epifania. Gente, Você olha. é uma sensação muito diferente. De liberdade. De liberdade e de saber assim, eu posso fazer sozinho, eu consigo. E deve ser maravilhoso para você voltar para sua casa e seu companheiro voltar Sim. para casa e se encontrarem. Olha quanta coisa rica que acontece dentro Um dessa contando relação. Pro outro e... Porque É vocês. muito bom, isso é libertador. Lealdade, É. né? É. Lealdade é diferente desse esquema distorcido socialmente falando que de posse, porque não, eu vou pro barzinho se for com meu companheiro, com a minha Não. companheira. Claro que Eu não. cansei de ir sozinho, mesmo, daquele de sentar na mesa É. e medo da pessoa me fotografar e falar assim, liberdade ou solidão? Já viu isso, aqueles memes de internet? Eu falei assim, qualquer hora eu vou sair nesse meme. A pessoa vai perguntar se é liberdade ou solidão. Me chamam às vezes de psicopata por aí, porque eu cruzo minhas perninhas no bar e fico escutando uma música É lá muito bom, sozinha. não, Maravilhoso. É, se as pessoas soubessem... A melhor companhia que você pode dar para você mesmo é você. Porque, gente, é um sinal aqui para procurar terapia, inclusive. Se você não consegue ficar com você, você sente angústia, precisa estar sempre aqui, ó, falando no celular, preciso estar acompanhado, não. acompanhada. Tem uma coisa errada aí. Você precisa estar bem com você. E por isso que as relações não Olha a funcionam. dica. É, As relações não funcionam porque você não se dá bem com você. Como que você pode esperar que o outro valorize você? não tem jeito. Acabou nosso Ah. tempo. Tô triste. Não, Abriu olha outra como o papo pauta. rende. Não, vai ter outra pauta. Já tá aqui marcado, olha. A gente tem muito mais coisa pra O conversar. relacionamento rende, né? Rende, meu Deus. Porque o relacionamento não é só o amoroso. Embora as Não, pessoas só falem disso. é. É com você mesmo. É você se amar. É sobre isso, né? A gente precisa falar sobre isso. Muito. Agora eu vou chamar de Tati, porque a gente já ficou amigo aqui, tá? Ah, Tati, deixa suas considerações finais, suas redes sociais, uma dica, o que você quiser deixar pro nosso ouvinte. então, as redes sociais, vocês podem me acessar no Tatiane, com E de escola, Paula, tudo junto, .psi. Pessoal, eu tô até triste, porque, olha, é tão bom a gente falar. E assim, é bom a gente falar porque você que tá em casa tá ouvindo e vai mandar esse vídeo pra alguém e a gente vai abrir as mentes pra entender que terapia não é bicho de sete cabeças, não é... Terapia é necessário pra todo mundo. A gente precisa pra se conhecer, pra melhorar o nosso relacionamento. Não é só pra aquele relacionamento que tá, não, meu Deus. Não, vai lá pra você se conhecer, você vai melhorar o seu relacionamento com o outro e com você. Né? Sim. Meus pacientes me chamam de amiga. Então, isso é ótimo, é confiança, né? Porque, assim, na verdade, precisa ser um espaço acolhedor também, né? E, ao mesmo tempo, leve, porque entrar ali nos esquemas que são os delicados da nossa vida precisa trazer também um pouco de leveza, Sim. né? Que bate-papo bom. Olha, muito obrigado. Eu que muito agradeço. mesmo. A gente vai fazer uma segunda pauta, sem dúvida. Você já tá super convidada. Obrigada. Adorei, obrigado mesmo. Amei. A você que nos acompanhou aqui na Rádio Nova Difusora nessa sexta-feira de friozinho, tempo nublado, chuvinha aqui em Osasco, São Paulo. Meu muito obrigado. Eu não sei se eu fui no carro com você, se você me ouviu no seu fone de ouvido na academia, se você me viu pelo YouTube, essas duas pessoas lindas aqui na sua casa, na sua televisão, no seu computador. De qualquer forma, eu te agradeço. Conto com a sua audiência todas as sextas-feiras, mas a Rádio Nova Difusora tem programação todos os dias, imperdível para você, inclusive aos fins de semana. Agora você fica com o Garden Project Talks, depois o Samba do Boca às 16 horas e às 18 horas Nova Esportes com a programação esportiva
mais completa aqui da nossa região. Meu muito obrigado e eu volto na sexta-feira que vem, se Deus quiser e Ele há de querer. Podcast Frente a Frente com Luan Santini. De volta na próxima sexta, às 2 da tarde. Você ouve e não cansa de ouvir.